Aula de História, professora Misaele Sabino, turma EJA, do 6º ao 9º ano. Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, para encerrar nosso capítulo falando sobre a fome no mundo, a gente vai falar sobre um texto complementar, tá certo? O título dele é A Alma da Fome é Política. Esse texto é de Herbert de Souza. Vamos lá conhecer esse texto? O texto vai dizer assim, gente: A alma da fome é política, de Herbert de Souza. A fome é a exclusão da terra, da renda, do emprego, do salário, da educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, é porque tudo o mais já lhe foi negado. É uma espécie de cerceamento moderno ou de exílio, a morte em vida, o exílio da terra, mas a alma da fome é política. A fome é a realidade, o efeito e o sintoma, o ponto de partida e de chegada, a síntese, a ponta do novelo a partir da qual tudo se explica e se resolve, porque não é episódica nem superficial. Revela fundo o quanto uma pessoa está sendo excluída de tudo e com que frieza seu drama é ignorado pelos outros. Mas a fome é também o atestado da miséria absoluta e o grito de alarme que sinaliza o desastre social de um país, que mostra a cara do Brasil. Como a miséria é a síntese e o nó de um processo. Desvendar e atacar a miséria é também um modo de refazer radicalmente o Brasil. É pegar o Brasil pelo umbigo. A negação radical da miséria é um postulado de mudança radical de todas as relações e processos que geram a miséria. É uma interpelação a tudo e a todos. É um passar limpo a história, a sociedade, o Estado e a economia. É virar o Brasil pelo avesso, no concreto. É assustador perceber com que naturalidade fomos virando um país de miseráveis, com que tranquilidade fomos produzindo milhões de indigentes, acabar com essa naturalidade, recuperar o sentido da indignação diante da degradação humana, reabsolutizar a pessoa como centro e o eixo da vida e da ação política. É essencial para transformar a luta contra a fome e a miséria num imenso processo de reconstrução do Brasil e de nossa própria dignidade. Por isso, é que acabar com a fome não é só dar comida, e acabar com a miséria não é só gerar emprego, mas é reconstruir radicalmente toda a sociedade. Por isso, o ato de solidariedade, por menor que seja, é tão importante. É um primeiro movimento no sentido oposto a tudo que se produziu até agora. Uma mudança de paradigma, de norte, de eixo e começo de algo totalmente diferente. Como um olhar novo que mostra todas as relações, teorias, propostas, valores e práticas, estabelecendo as bases de uma reconstrução radical de toda a sociedade. Se a exclusão produziu a miséria, a união destruirá a produção da miséria. Produzirá a cidadania plena, geral e irrestrita, democrática. Bom, gente, esse texto de Herbert de Souza, né, A Alma da Fome é Política, ele foi publicado aí no Jornal do Brasil, né, no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro de 1993. Esse texto, gente, ele vai falar aí que a fome, ela é exclusão de tudo, né? Da terra, da renda, de emprego, de salário, da educação, da economia, da vida e também da cidade. Esse ele vai falar, gente, que a fome ela é exclusão. Nesse parágrafo, necessariamente, ele afirma que quando uma pessoa ela não tem mais o que comer, porque tudo já foi negado, né? Ele fala que a fome ela é a espécie de morte em vida, né? E que a alma da fome ela é a política. Ele fala que a fome ela é a realidade, ela é o ponto de partida, né? Porque a fome ela não é episódica. Fala que a fome ela não é passageira, né? Ela não é superficial, mas ela revela o quanto as pessoas estão sendo excluídas, o quanto a fome, né, que é um drama, está sendo ignorado pelas outras pessoas. E fala que a fome ela é um atestado de miséria, né? Ela é um alarme que sinaliza, né, como está a sociedade. O texto também vai falar que a miséria é uma triste realidade de muitas pessoas. E o texto também vai falar que atacar a miséria, né, é uma maneira aí de refazer radicalmente o Brasil, né?
o autor do texto ele vai falar que é assustador, né? Perceber a naturalidade em que o país começou a ver aí a fome, né? Com naturalidade, com tranquilidade. E assim ele afirma que a fome não é nada comum, né? E que não é para haver conformação. Dando continuidade do texto, o autor vai falar que acabar com a fome não é só dar comida, né? E ele fala que acabar com a miséria não é só gerar emprego, né? Mas é reconstruir radicalmente toda a sociedade. Então ele fala que o gesto de solidariedade, né, por menor que seja, ele é muito importante, né, para que se dê um primeiro passo, para que se possa produzir uma cidadania plena. Por fim, o texto vai falar, né, que a alma da fome é a política, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí esse texto, né, do sociólogo Herbert José de Souza, né, conhecido como Betinho. Ele é um sociólogo, foi um dos fundadores da Ação da Cidadania contra a Fome, tá certo? Que foi um movimento social, né, que desde a sua criação em 1993 mobiliza a sociedade na luta contra a fome. Então, gente, a nossa aula de hoje, né, foi sobre esse texto complementar. Eu vou deixar uma atividade, são só algumas questões no grupo para que vocês possam fixar o conhecimento, apenas de interpretação mesmo a respeito do texto. A alma da fome é política, tá certo? De Herbert de Souza, que vocês possam estudar um pouco mais a respeito aí das causas da fome. Afinal, foi esse o capítulo que nós estamos estudando esse bimestre. Desejo a todos um excelente início de semana, né, uma excelente segunda-feira e eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau.